Quer saber algo que ninguém jamais teve coragem de te confessar? Você está preso. Sim, você. Preso em uma prisão que construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Cada escolha feita baseada no medo do que os outros poderiam dizer. Cada ação evitada por receio do fracasso. Cada sorriso forçado escondendo a vontade gritante de ser quem realmente é. Sente esse aperto no peito? Isso não é apenas ansiedade, não é apenas estresse. É o peso insuportável de uma vida vivida para os outros. Uma existência moldada para agradar espectadores que sequer pagam ingresso para assistir ao seu espetáculo. E o mais cruel de tudo? Ninguém pediu para você se sacrificar. Ninguém exigiu que abrisse mão da sua liberdade, da sua essência, da sua autenticidade. Mas ainda assim, você o fez. Por vontade própria, se acorrentou às expectativas alheias. Vendeu sua identidade em troca de aplausos passageiros, de uma aceitação que desaparece na mesma velocidade em que chega. E agora, ao olhar para dentro de si, o que sobrou? Qual parte ainda é genuinamente sua? E qual parte foi moldada pelo medo, pela insegurança, pela necessidade doentia de pertencer? Fizeram você acreditar que ter controle era a solução. Te venderam a ilusão de que, se planejasse cada detalhe da sua vida, tudo sairia perfeito. Mas quer saber a verdade que ninguém tem coragem de dizer? O controle absoluto é uma farsa. Uma armadilha mental criada para te manter ocupado, distraído, desconectado do que realmente importa. Quanto mais tenta controlar tudo, mais escorrega para a ansiedade, para o desespero silencioso, para uma vida que nunca chega a ser vivida de verdade. Porque você está sempre se preparando para algo que nunca vem. Já se perguntou por que, mesmo aparentemente tendo tudo, sente esse vazio inexplicável? Porque o que você possui não é verdadeiramente seu. Seu sucesso, seus relacionamentos, até mesmo seus pensamentos, estão contaminados pela constante preocupação com a opinião dos outros. E quanto mais busca validação externa, mais se distancia de si mesmo. Daquele eu verdadeiro que um dia reconheceu, mas que agora mal consegue lembrar. Séculos atrás, Michel de Montaigne, isolado em sua torre, enxergou com clareza o que hoje você se recusa a aceitar. O desapego não é indiferença, é liberdade. Nós não somos prisioneiros das circunstâncias, mas da nossa obsessão por controlar o incontrolável. Do medo de desagradar, da necessidade de evitar críticas a qualquer custo. Mas, e se eu te dissesse que esse desapego que tanto teme é, na verdade, a chave que abre a porta da sua liberdade? O que aconteceria se, por um instante, você ousasse soltar essa corda que segura com tanta força? Essa corda que acredita te manter seguro, mas que, na verdade, está te sufocando lentamente. Porque aqui está o grande paradoxo. Quanto mais tenta controlar, menos controle tem. Quanto mais busca agradar, menos autêntico se torna. E quanto mais resiste à mudança, mais forte ela te atinge quando inevitavelmente chega. O mundo nunca esteve e nunca estará sob seu controle. Aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. A vida, com todo o seu caos e imprevisibilidade, exige apenas uma coisa de você: que solte. Solte a necessidade de aprovação. Solte o medo de falhar. Solte essa identidade falsa que criou para se proteger do julgamento dos outros. Porque, no fim, o que realmente importa não é como os outros te veem, e sim quem você escolhe ser. Já imaginou por um segundo o que aconteceria se você simplesmente parasse de se preocupar tanto com a opinião dos outros? Quem você seria sem esse medo constante? O que faria se tivesse a certeza de que ninguém jamais te julgaria? A pessoa que você vê agora em sua mente, essa versão sua que vive sem correntes invisíveis, é quem você realmente é. Mas existe algo mais profundo, algo mais sombrio por trás dessa verdade desconfortável. Você teme abrir mão do controle porque, no fundo, não sabe quem é sem essas correntes. O medo de soltar tudo reside na incerteza de perceber que sua identidade se diluiu tanto, foi tão contaminada pelo externo, que talvez, ao se libertar, nada reste. Mas aqui está a verdade brutal e libertadora que Montaigne sussurrou de sua torre séculos atrás. Ao abandonar o que você não é,
pela primeira vez, você poderá enxergar claramente quem realmente é. A liberdade que você tanto busca está exatamente do outro lado do medo que agora te paralisa. Não está em livros de autoajuda, nem em conselhos motivacionais, muito menos em segredos místicos. Ela está aqui, neste exato momento, esperando que você tenha coragem suficiente para encarar sua própria vida e dizer: eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Eu não preciso mais tentar controlar o incontrolável. Eu não preciso mais fingir ser quem não sou. Agora me diga, você está pronto para soltar? Ou continuará agarrado a essa falsa sensação de controle, sabendo que cada dia que passa te afasta ainda mais da sua verdadeira essência? Essa é apenas a primeira etapa de uma jornada que talvez você não queira fazer, mas que desesperadamente precisa. E a decisão está apenas em suas mãos. Você continuará preso em uma gaiola dourada que você mesmo construiu? Ou aceitará o risco de mergulhar no desconhecido, onde a liberdade pode até te assustar, mas no fim, te fará sentir-se vivo como nunca antes? Bem-vindo à filosofia do desapego. Ao caminho de uma liberdade interior, que vai transformar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. A jornada pode ser desconfortável, mas a única coisa mais assustadora do que seguir rumo a essa liberdade é permanecer exatamente onde você está agora. Durante toda a sua vida, fizeram você acreditar que a busca por metas era o que mais importava. Mas e se eu te dissesse que a maioria dessas metas nunca foram realmente suas? Quantos anos você passou subindo escadas que outros construíram, sem nunca se perguntar se realmente queria chegar ao topo? E agora que está lá em cima, o que vê? A paisagem dos seus sonhos? Ou apenas o reflexo distorcido daquilo que alguém um dia te convenceu a desejar? Somos obcecados pela ideia de sucesso, acreditando que alcançar determinados objetivos finalmente nos trará paz. Mas você já se perguntou o que realmente significa sucesso? E, mais importante ainda, sucesso para quem? Talvez você já tenha conquistado tudo o que diziam que te faria feliz. Estudou o que era certo, trabalha no lugar ideal, se relaciona com as pessoas certas. Mas então, por que ainda sente que algo está faltando? Esse vazio que te persegue, essa verdade incômoda que te mantém acordado à noite, é a voz que você ignorou por tempo demais. É a sua verdadeira essência implorando para ser ouvida. Montaigne descobriu algo revelador e perigoso quando se isolou do barulho do mundo. O verdadeiro sucesso não tem nada a ver com o que te venderam. Não é um cargo, não é uma coleção de bens materiais, nem mesmo o reconhecimento dos outros. O verdadeiro sucesso, aquele que poucos ousam perseguir, é viver em plena harmonia com a sua própria natureza. Mas para isso, você precisa saber quem realmente é. Além da máscara, além das expectativas, além dessa versão fabricada de si mesmo que você exibe para o mundo todos os dias. Você se acostumou tanto a fingir que nem percebe mais o esforço imenso que faz diariamente para sustentar uma imagem que não te representa. Mas a mente é implacável. Por mais que tente ignorar, sempre haverá algo dentro de você que resiste. Algo que, cedo ou tarde, fará sua fachada desmoronar. Quer ouvir uma verdade desconfortável, mas libertadora? Enquanto continuar se escondendo atrás de personagens, nunca conhecerá a verdadeira tranquilidade. O estresse, a ansiedade, a sensação constante de vazio. Tudo isso é apenas a consequência lógica de uma vida vivida para agradar os outros. E é aqui que chegamos ao ponto mais delicado. Montaigne sabia bem disso. A maioria das pessoas prefere a segurança de uma vida medíocre, ao risco de encarar a incerteza de ser quem realmente são. Preferem se contentar com migalhas de felicidade a enfrentar a verdade sobre si mesmas. E você? Em qual grupo está? No daqueles que assumem o risco de se encontrar? Ou no daqueles que escolhem se anestesiar com a rotina confortável? Porque sim, a rotina é um anestésico poderoso. Ela te mantém ocupado, distraído, preso a um ciclo repetitivo que lentamente apaga sua vontade própria. Mas o que você não percebe é que essa aparente segurança tem um custo altíssimo, a total perda da sua liberdade interior. E liberdade? Liberdade não é simplesmente fazer o que quiser a qualquer momento. É algo muito mais profundo. Liberdade é ter a coragem de ser autêntico,
mesmo que isso signifique desafiar expectativas, romper padrões e, às vezes, decepcionar aqueles que você mais ama. E talvez, neste momento, você esteja se perguntando: e se ao ser eu mesmo eu perder tudo? Se para manter tudo o que você conquistou até agora é preciso fingir ser alguém que não é, então talvez isso nunca tenha sido realmente seu. Relações genuínas, projetos que têm valor real e conquistas que valem a pena não precisam de máscaras para sobreviver. Pelo contrário, apenas quando você se permite ser autêntico é que descobre o que realmente importa e o que era apenas um peso desnecessário na sua vida. A verdade é que você tem muito menos a perder do que imagina e infinitamente mais a ganhar do que acredita. Mas para isso, há um preço: o salto. O salto para o desconhecido, para uma vida que você não pode controlar totalmente, mas que pelo menos será verdadeiramente sua. E aqui, mais uma vez, a filosofia de Montaigne se faz presente. O desapego não significa abandonar aquilo que você ama, mas compreender que somente na liberdade absoluta é possível amar e construir algo verdadeiro. Tudo aquilo que você possui a partir do medo e da ansiedade, no fim das contas, acaba possuindo você. Poucas pessoas falam sobre isso, mas a grande maioria vive aterrorizada com a possibilidade de perder o que tem, porque nunca ousou descobrir o que aconteceria se perdesse. Agarram-se desesperadamente a relacionamentos, empregos e identidades fabricadas, sem perceber que a vida real começa justamente quando paramos de nos apegar ao que não nos representa mais. Então, me diga, o que você vai fazer agora? Continuará vivendo por inércia, preso ao medo de descobrir quem realmente é? Ou finalmente encontrará coragem para soltar o que é confortável e se lançar na incerteza que tanto te assusta, mas que pode, enfim, te revelar algo muito mais valioso: a sua verdadeira essência, além do controle, da necessidade de aprovação e do medo. Esse é o caminho que Montaigne percorreu, isolado em sua torre silenciosa, e agora é o mesmo caminho que se abre diante de você. Mas será que você terá coragem de trilhá-lo? Ou continuará apenas como um espectador da própria existência? A resposta está inteiramente em suas mãos. Seguindo essa mesma linha de pensamento, podemos explorar como o ato de contar histórias vai muito além de transmitir conhecimento ou despertar emoções. Ele é, na verdade, um espelho profundo da nossa busca por identidade. Sempre que narramos algo, seja de forma consciente ou inconsciente, nos colocamos diante do reflexo do que somos ou do que desejamos ser. Dessa forma, a narrativa se torna uma ferramenta poderosa de autodescoberta, onde cada personagem e cada situação representam nossos desejos mais intensos ou nossos medos mais ocultos. O que muitas vezes esquecemos é que a ficção também é uma forma de ensaiar a vida. Como um simulador emocional, ela nos permite experimentar múltiplos destinos sem precisar correr riscos reais. E é por isso que, em tempos de incerteza ou crise coletiva, como os que vivemos hoje, as histórias se tornam ainda mais essenciais. Elas não apenas oferecem um refúgio ou uma catarse, mas também nos convidam a ousar de maneiras que raramente temos coragem de expressar no nosso cotidiano. Elas desafiam os limites que acreditamos existir e nos fazem enxergar o mundo sob perspectivas completamente novas. E aqui surge um ponto fascinante. Até que ponto as histórias que contamos para nós mesmos influenciam nossas decisões diárias? Será que a narrativa interna que cultivamos molda a forma como interpretamos a realidade? Talvez, sem percebermos, ela funcione como um filtro invisível que altera nossas experiências e, silenciosamente, determina o rumo da nossa vida. Isso nos leva a uma questão ainda mais provocadora. E se mudar a história que contamos internamente fosse uma maneira de reescrever o nosso destino? Não é absurdo pensar que muitas pessoas vivem presas em narrativas herdadas que, na verdade, nunca foram delas. Histórias de fracasso, limitações impostas, papéis que aceitaram sem questionar, e ainda assim, tomam tudo isso como verdades absolutas. Nesse sentido, recuperar o poder sobre a própria narrativa pode ser um ato profundamente revolucionário. Reescrever-se não como vítima, mas como protagonista da própria jornada, capaz de dar um novo significado ao passado e projetar um futuro diferente. E há ainda um fenômeno intrigante. As histórias que contamos sobre nós mesmos não afetam apenas nossas ações.
mas também a forma como os outros nos enxergam. Uma narrativa bem construída sobre quem acreditamos ser pode funcionar como uma espécie de profecia autorrealizável, influenciando nossas relações, nossas oportunidades e até a maneira como o mundo nos responde. Como se nossa história interna fosse um roteiro silencioso que todos ao nosso redor, sem perceber, ajudam a interpretar. Por isso, construir conscientemente a própria narrativa não é apenas um exercício de introspecção, é uma estratégia de vida. Mas há um detalhe que não podemos ignorar: a contradição dentro da nossa história pessoal. Nós não somos seres lineares, e por isso, nossas narrativas também não devem ser. Aceitar que uma história rica inclui momentos obscuros, mudanças de direção, contradições e ambiguidades, é aceitar a própria essência humana. Afinal, as melhores histórias não são aquelas em que tudo se encaixa perfeitamente, mas sim as que nos deixam com perguntas abertas, incômodos inesperados e lampejos de verdade no meio da confusão. É nessa imperfeição que reside a beleza da narrativa e, portanto, da própria vida. E o mais interessante disso tudo, nós nunca paramos de nos reescrever. Cada conversa, cada encontro, cada silêncio, até mesmo os que parecem insignificantes, adicionam uma nova linha à narrativa da nossa vida. Somos escritores incansáveis de um texto que nunca está concluído. Às vezes, escrevemos com plena consciência. Outras vezes, sem perceber que cada escolha, por menor que seja, está moldando uma nova versão da nossa história. E se você chegou até aqui, é porque talvez já tenha percebido algo poderoso. Nós não somos meros figurantes em um roteiro escrito por outros. Somos os autores, no meio de um processo criativo constante. E o mais intrigante, não existem versões finais. Cada dia pode ser uma nova página, sim, mas também uma página capaz de reescrever todas as anteriores. Aquilo que ontem parecia um capítulo triste, hoje pode ser lido como o ponto de virada que antecede o renascimento. E talvez essa seja a verdadeira alquimia da narrativa humana. Transformar cicatrizes em símbolos, erros em reviravoltas, silêncios em suspense. Mas, preste atenção, porque agora vem o grande desfecho. E se a verdadeira arte de viver não fosse sobre saber exatamente qual história estamos contando? Porque na incerteza também há beleza. Não saber se você está vivendo uma comédia, uma tragédia ou uma grande epopeia carrega uma liberdade quase mágica. Às vezes, as histórias mais impactantes não são aquelas que terminam com uma ovação de pé, mas sim as que deixam uma vontade irresistível de continuar escrevendo, porque simplesmente ainda não acabaram. E agora, chegamos ao fim. Mas você sabe, finais também são apenas começos disfarçados. Se algo aqui ressoou dentro de você, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. E me deixe essa frase nos comentários: eu reescrevo minha história. Assim, saberei que você chegou até aqui e que faz parte dessa comunidade de narradores conscientes, curiosos e corajosos. Nos vemos no próximo episódio, onde talvez as respostas ainda não apareçam, mas com certeza você sairá com perguntas muito melhores. Até lá, feche o livro. Mas não o guarde, porque o próximo parágrafo pode mudar tudo.